Olá, amigo do canal E4E5. Nesse segundo vídeo sobre finais de torres, vamos abordar a posição de defesa das negras conhecida pelo nome de Philidor. Essa posição garante o empate para as negras. O grande problema é o jogador saber provocar essa posição de forma correta. Do contrário, as brancas acabam vencendo. Vamos começar o assunto então pelo que as negras não querem. Nesse segundo diagrama, negras estão perdidas, apesar da colocação do rei negro à frente do peão na casa de promoção. E o motivo é simples, pois em um único lance das brancas temos uma ameaça de mate indefensável, e a causa principal, como veremos, foi a colocação passiva da torre defendendo a linha 8. Para escapar do mate, negras têm que entregar a torre. Esse sistema, na coluna C, também é vencedor da mesma forma para as brancas, apenas com alguns lances a mais. O rei foge da ameaça de mate, mas em seguida tem que deixar cair sua torre. Como sempre, as laterais do tabuleiro são exceção. Se o peão branco a ser promovido estiver nas colunas A e H, ou B e G, negras garantem o empate e salvam a partida, apesar do quão ruim for o jogador. A falta de espaço na lateral favorece as negras e a torre branca não consegue cumprir a ameaça efetiva de mate. As brancas precisam ainda ter o cuidado de não insistir no erro e aceitar o empate antes de fazer bobagem. Depois de, por exemplo, torre A7, se as brancas tentarem avançar o peão, elas perdem imediatamente. Torre negra dá cheque na linha 6 e a torre branca cai. Cuidado! O empate é inevitável, não insista. Mas isso aqui não é a posição de Philidor. Vamos chamar de um pseudo-Philidor. Vamos então voltar agora ao diagrama inicial, que é a posição de Philidor propriamente dita. Note que o peão ainda está na linha 5 e o rei branco não domina a linha 6. O rei negro força pela linha 7. Essa é a oportunidade das negras. E a torre defende o flanco do rei na linha 7. Essa é a posição clássica de Philidor. Pelo que já vimos, negras devem sustentar a posição e não deixar esse peão avançar. Com isso em mente, sendo a vez das negras, qual seria o lance mais eficaz e mais fácil? Melhor resposta, torre H6. No que torre H1 não garanta o empate, mas é uma manobra mais complicada nesse ponto. O ideal é negar a linha 6 para a progressão das brancas. A torre branca pode tentar inverter a sua posição para a coluna A, ameaçando cheques. Esses cheques podem ser dados à vontade, que não causarão problema algum. A torre negra deve permanecer sustentando a linha 6, o quanto precisar para impedir a progressão do rei branco à frente do seu peão. Do momento que o peão tentar tomar a linha 6, aí sim, a torre negra vai para a linha 1. Com o peão branco na linha 6, o rei branco não tem a casa de fuga contra qualquer cheque da torre negra, e vai cair necessariamente num movimento perpétuo. Note que a única diferença entre os diagramas anteriores perdedores e a posição de empate de Philidor é a posição ativa da torre, bloqueando a linha 6 inicialmente e depois na linha 1 para desferir os cheques. E seria muito fácil se fosse só isso. Nós já falamos o que é a posição de Philidor, já demos a definição, já demos uma boa solução, só tem um problema. Às vezes, na posição paradigma, é vez das brancas e não das negras. E nesse caso, a manobra é um pouco mais complicada. Se for vez das brancas na posição paradigma, elas já sabem que a torre por A8 não será uma ameaça. E o lance-chave das negras é dominar a linha 6. Então, as brancas tendo oportunidade, elas vão jogar bloqueando a linha 6. Mas as negras não precisam ter medo nesse ponto. O empate ainda é garantido, apesar de por vezes parecer que existe possibilidade para as brancas. No diagrama, depois das brancas tomarem a linha 6, é a vez das negras, e o rei negro está absolutamente seguro. A torre branca não pode dar cheque.
E nem o rei branco, nem o seu peão podem avançar no centro. Então, inicialmente, as negras ignoram as brancas, simplesmente sustentam a posição. Jogam rei C7. Brancas manobram, então, a torre para A6, para tentar o espeto contra a torre negra. Nesse momento, as negras jogam torre H1, como já vimos no outro exemplo. Brancas têm uma impressão de que tem alguma chance e jogam torre A7, cheque, respondido por rei D8. E agora, entre as opções das brancas, já vimos que não adianta avançar o peão, pois entramos em cheques perpétuos, já estudado nesse vídeo. E o rei branco por D6 também não é uma solução, porque retorna à posição clássica. Depois de torre H6 cheque, o rei recua para a linha 5 e voltamos à posição Philidor clássica. Não adianta. Então as brancas vão jogar rei C6, avançando pelo flanco do peão, tentando ameaçar a formação do corredor e permitindo o avanço do peão. Essa é uma posição chave. Agora, as negras precisam de alguns cuidados, porque alguns desastres podem acontecer se as negras jogarem errado, especialmente se existir aquele ímpeto de dar cheques. Aqui, torre H6 cheque perde imediatamente para o avanço do peão. Peão em D6 e agora negras estão perdidas. Exemplo inicial desse vídeo. Cuidado! Também não é nada inteligente torre C1 cheque. Isso é seguido por rei D6, rei E8, torre A8 cheque, rei F7, rei E7. E as brancas montam uma posição de Lucena vencedora. Então, valendo o jogo, ou melhor dizendo, garantindo o meio ponto para as negras. Qual é o lance-chave? Negras jogam torre D1. Esse lance exclama, porque se o peão avançar, voltamos à situação de cheque perpétuo. E depois de rei D6, a pretensa ameaça de mate não se concretiza. Rei E8, torre A8 cheque, rei F7, mas agora o rei branco não pode abandonar o seu peão. Se rei C6, o rei negro retoma seu espaço. E se a torre branca der cheque, volta o lance sem progressão. Então, as brancas fiam a sua esperança em apoiar o peão com a torre e jogam torre D8. Isso tenta proteger o caminho do peão. Novamente, as negras parecem perdidas, mas temos novamente um lance-chave. Solução com exclama. Torre A1. Isso ameaça os cheques pelas laterais do tabuleiro, levando novamente a lances perpétuos. Se torre C8 tentando bloqueio, a torre negra volta para D1. Com a torre negra em D1, enquanto a torre branca ficar na linha A8, que não na coluna do peão, a torre negra se posta em lances de tempo na coluna D. Se a torre branca abandonar a linha A8, o rei volta para E8 e nada progride. Não há saída. As brancas têm que aceitar o empate. Espero que tenham gostado e que no futuro vocês possam salvar alguns pontos jogando de negras com esse conhecimento e não se permitam, jogando de brancas, que chegue-se nessa posição e se perca uma vitória. Obrigado pela audiência. Não se esqueça de dar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.